Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o nosso vídeo de tarô, que vira e mexe, tadinho, ele é o mais sacrificado na correria do dia a dia aqui da loucura. Mas ele é muito necessário, porque ele equilibra as energias aqui, e ele traz significado, traz direcionamento. O tarô, ele é uma ferramenta terapêutica, não só esotérica no sentido de ver o futuro, né? Da gente entender as energias que estão sendo enviadas para nós, assim como os astros. O tarô, assim como a astrologia, é uma ferramenta de comunicação com energias astrais que a gente não vê, não é mesmo? Mas como a gente fala sempre de egrégora, de conexão entre pessoas, então uma leitura coletiva, ela está sempre muito ligada com o campo que a gente está fazendo, que está sendo, que está se conectando. Então, quem está conectado a esse campo, a essa egrégora aqui do astralizar, ou quem chegar até aqui se conectar, essa leitura faz sentido. Por isso que também não faz muito sentido ficar vendo um monte de leitura, né? Embora que as pessoas geralmente veem várias leituras e pegam a informação que interessa ao ego. Então, fica aqui a explicação, mas para quem quiser, né? A explicação de por que a leitura do tarô ela é um pouco mais é um pouco menor, embora ela seja ampla, do que uma leitura astrológica. Embora que toda leitura astrológica ela vai ter mais a visão daquele astrólogo, mas num sentido geral é sempre ampla e mais próxima para todo mundo, porque quando a gente fala de um sol em touro, onde a gente está, por exemplo, sol em touro, sol em touro. Nenhum astrólogo vai inventar um sol em touro, né? Ele tem aquele direcionamento, mas dependendo dos aspectos e das possibilidades que ele vê ali, ele vai fazer uma leitura um pouquinho diferente uma da outra, mas num sentido geral, a leitura astrológica ela vai pegar algumas nuances. Se você ver todos os astrólogos, alguma coisa vai parecer. Já a leitura de tarô, não. É por isso que as pessoas acabam questionando, muitas vezes, né, o tarô. Por isso, por conta dessa abrangência do campo e das egrégoras, certo? Que seria egrégora? É um conjunto de pessoas, de mentes conectadas que vibram numa mesma frequência ou frequências parecidas que estão vivendo experiências ou coisas parecidas. É como a gente falar que aqui tá outono no hemisfério sul, hemisfério norte tá primavera, né? Cada um tá vivendo o seu processo, embora estejamos no mesmo planeta. Vamos parar de conversa fiada e vamos falar da nossa energia aí, da leitura que vem do tarô aqui pra gente, neste campo, nesta conexão do dia 25 ao dia 1º de maio. Então, a gente vai chegar no próximo mês aqui nessa semana, mas sempre também tem a leitura do arcano do mês que eu faço, que provavelmente vai sair lá no próximo domingo. Ou próximo disso, né? Se eu conseguir um pouquinho antes. Então, eu faço uma leitura provavelmente diferente de outras pessoas. E quem quer fazer a leitura do dia também, funciona também, porque o tarô ele sempre vai codificar as energias do campo que está sendo analisado. Por isso que tem gente que tira diariamente, tem gente que tira semanalmente. E eu faço o semanal e o mensal, porque eu pego um guarda-chuva maior. Bom, pessoal,
o arcano que a gente tem aqui para essa semana é o julgamento, tá? Pensando que a gente tem aí uma semana de eclipse solar em Touro. A lua nova de Touro vai ser um eclipse parcial do Sol. Mas a gente vai falar mais sobre o eclipse no vídeo da Geleia Estelar, que é o vídeo da astrologia. Caiu aqui, virou uma. A gente pode até entender um pouco depois dessa carta, que se ela virou é porque ela quer sair, né? Mas vamos lá. O que o julgamento vai trazer de mais desafiador pra gente e mais fluente? Deixa eu ver se eu tô com esse microfone. Estou. Bom, o que tem mais de desafio pra gente essa semana, ó, 9 de copas. E o que é mais fluente é a rainha de ouros. Engraçado que o que virou, pessoal, aquela hora que quis sair, foi o rei de ouros. Então, vamos entender aqui que a rainha e o rei estão juntos nessa possibilidade aqui de fluência, né? O que está mais positivo no julgamento. Eu vou virar aqui para a gente conversar. Bom, pessoal, olha só que interessante. A princípio, quando a gente fala aqui do julgamento, já está falando que essa semana é uma semana de renovação, de despertar para alguma situação, da gente conseguir ir para um caminho de mudança a partir de um exame de consciência, que o despertar ele não é assim, ele não é simplesmente, o julgamento ele traz um desafio para que a gente possa ir para um caminho de evolução, de progresso, de mudança positiva. Senão a gente acaba indo para quê? Essa semana, se a gente não conseguir fazer um exame de consciência, se a gente não conseguir ir para um estado superior de vibração mental, emocional, a gente cai aqui no negativo do 9 de copas, que é uma carta muito sensual, de realização, de coisas positivas. Mas quando ela está no negativo, o que o julgamento vem trazendo pra gente? Dor, né? Dificuldade da gente se conectar com as nossas emoções, ou a gente está muito preso a condicionamentos da nossa vaidade, do nosso ego no sentido mais negativo, né? Não do eu consciente, mas do eu que ainda está escravo dos desejos e de coisas materiais ou sensoriais, né? Quer realizar aquilo e muito teimoso, não consegue ver nada de diferente, não quer, persiste no erro, persiste nos mesmos modos de ação, nos mesmos hábitos, nas mesmas coisas. E aí, quando a gente vai para esse caminho, a gente acaba perdendo. Olha, saiu o rei e a rainha, que agora eu não vou achar, mas aquela hora virou o rei, né? Quem tá vendo aí desde o começo. E então a gente tem que fazer o que aqui? Já vem o julgamento, que é uma carta que fala 2, ele é 20, 2 mais 0, 2. E quando a gente fala do rei e da rainha de ouros, a gente está falando de uma consciência material que na matéria, na consciência onde a gente está vivendo aqui no dia de hoje, no presente momento, porque essa é uma carta muito Saturno-Plutão, a gente precisa estar enraizado e conectado com o nosso masculino e feminino ou com as parcerias de nossas vidas, mas bem seguro, né? Se você está inseguro nos seus relacionamentos, se você está inseguro no seu trabalho, se você está inseguro quanto ao que você está ganhando, né? De não estar se sentindo próspero e tal, você entra nesse caminho, aí você tem todas as chances de, nessa semana, indo para um eclipse de lua nova, de fazer o quê? De se libertar, né? De ir para um caminho de renovação, de colocar os seus sonhos acima de qualquer coisa e realizar esses sonhos, porque o rei e a rainha de ouros fala da materialização de esperanças, fala de conforto, fala de prosperidade. A rainha fala muito de autoestima, enquanto que o rei fala dessa consciência de iniciativa para realizar, né? Eu tenho a inteligência, eu tenho o emocional e eu coloco isso em prática. Então a gente precisa ter o quê? Sair do medo de tomar atitudes novas, porque essa carta aqui no negativo ela fala desse medo, da gente não conseguir liderar a nossa própria vida,
né? E a gente acabar indo para um caminho, em vez de sucesso e vitória, fracasso e erro, né? Então, quando a gente também está indo no negativo dessa carta, fala de deslealdade, traição, de mentiras, e tudo isso faz a gente ir para um caminho de repetir lições. Então esse eclipse, ele é um portal, ele vai dizer pra gente, eu vou falar mais sobre ele no outro vídeo, mas aquele lua nova em touro com eclipse solar, ou a gente caminha para uma realização plena daquilo que a gente é, do nosso ser integrado, porque rei e rainha fala do equilíbrio masculino e feminino, fala de várias consciências opostas que se integram na matéria, que ouro é matéria, né? Ouro é realização, ouro é segurança. Ainda que a gente esteja vivendo cada vez mais num caminho de mudanças, impermanências, mas eu estou seguro nesse caminho de impermanência. Eu vou realizando, eu vou mudando, eu vou me transformando e eu não tenho medo dessa transformação. Por quê? Porque eu desapego, olha o despertar aqui do julgamento, eu desapego de todos os condicionamentos e situações que ofuscam o meu mental, o meu emocional, o meu espiritual. Então eu vou indo para um caminho de me conhecer, né? Que o julgamento fala muito desse caminho de autoconhecimento, de não recair sobre os mesmos erros, porque a gente está falando do negativo, do 9 de copas, né? Eu consigo colocar os meus dons ocultos em ação, né? Coloco minha vida num outro patamar. Ó, para eu chegar nesse caminho do rei e da rainha, eu tenho que colocar minha autoestima, minha consciência superior, eu tenho que colocar acima de qualquer coisa, né? Eu tenho que ter valores e viver a partir desses valores com ética e integridade, coisa que o ser humano está vendendo a si mesmo, está fazendo qualquer coisa para esse caminho de falsa realização, de máscaras, de mentiras, de viver aí a partir do reconhecimento do outro, de ir para um caminho de querer a vaidade, o ego, né? Enfim, isso tudo vai começar a cair por terra, porque o 9 de copas, quando começa a se desmanchar, é porque você não está realizando o seu propósito de alma. Você está indo só num caminho de suprir os seus prazeres, seus desejos momentâneos e de querer as coisas porque você quer ir pronto final, como aquela criança que quer porque quer. Mas a gente está indo para um caminho de renascimento e renovação. Dá medo renascer? Dá medo jogar um monte de coisa fora? A gente não está vivendo uma semana de lua minguante, então tem muita limpeza ainda para acontecer essa semana. Vamos falar dos nossos conselhos aí, dos nossos conselhos baralho cigano, trazendo informações aí para os nossos signos maravilhosos, para a gente conseguir perceber o que a gente tem que focar essa semana aí mais direcionado. Então, arianos, vamos ver o que vocês têm que focar para renascer essa semana, não se deixar levar por caminhos ilusórios. Focar nos desafios, porque eles estão te fazendo crescer. Então, não adianta ficar chorando que tá difícil, chorando que não dá conta. Colocar na sua vida a consciência de que você está crescendo, de que você quer crescer, né? E não se deixar bater por nenhum desafio. Essa carta está dizendo para você assim, ó, você é forte, você é inteligente, você precisa trabalhar dentro de um equilíbrio emocional, equilíbrio mental, ser ético, cuidado com o fato de você ficar julgando as pessoas, né? Então vem esse conselho de que você é muito mais forte do que você está vendo e que você vai conseguir chegar lá se você for persistente e perseverante. Isso é diferente de ser teimoso. E para subir a montanha, geralmente também, Ariano, tem que jogar algumas coisas fora, né? Alguns pesos desnecessários, como as reclamações, os julgamentos, enfim, o que está pesando aí? Porque senão a jornada fica mais difícil. Taurinos, olha só, Taurinos, chegou aqui uma cartinha do navio para vocês,
uma cartinha de vocês colocarem novos rumos, novas metas, né? Novos planos aí na vida de vocês para que vocês consigam evoluir. E também ter mais foco no que você está querendo realizar lá na frente. Então, para ter foco, precisa ter muita força de vontade, ter muita disciplina e não se deixar levar por ansiedade. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Geminianos, ó, o cavaleiro para vocês, semaninha de ação, de atitude, né, de não procrastinar, de fazer, né, de ter a rapidez e a agilidade, a coragem de fazer acontecer. Então, é uma semana que o movimento, a ação, a estratégia, a motivação será extremamente importante para você. Cancerianos, ó, cuidar da saúde, cuidar de relacionamentos que pode ser amizade, pode ser namoro, pode ser o que for. Relacionamentos tóxicos, o que não tiver legal, precisa ter coragem para transformar. Leoninos, ó, se manter estável, se manter tranquilo, né? E colocar a família como prioridade. E pode ser a família que você escolheu para si, tá? Não é só família de sangue, mas se você se manter estável, amoroso, já é o meio caminho andado para essa semana fluir, tá? Virginianos, finalizar ciclos é bem importante para você essa semana, tá? Fazer algumas avaliações também de consciência. Essa carta também está muito ligada ao julgamento. Então, algumas coisas precisam vir à consciência para que fique mais leve a vida, senão a vida vai ficar sempre um peso maior do que deveria ser, tá? Librianos, foco nas relações, mas para que você tenha foco nas relações, você tem que colocar foco em si mesmo, né? É muito importante que você trabalhe o seu autoconhecimento, que você trabalhe a sua motivação pessoal, que você coloque autoestima na sua consciência, na sua vida, que você se cuide. Por quê? Porque parcerias positivas podem chegar para você, soluções, enfim, coisas que você está precisando, mas só vai acontecer se você der o seu devido valor, tá? Escorpianos, aqui no meio. A consciência do amor e da flexibilidade, tá? Tudo que for radical, esse temperamento radical não vai te levar a nada. É muito mais, essa semana é muito importante que você coloque, não é sentimentalismo barato, não, é colocar emoções nobres antes do mental. Então, o que são emoções nobres? São emoções que estão conectadas com o mental evoluído, como compaixão, empatia, generosidade. E isso tem que ser natural, não adianta forçar. Sagitarianos, ó, mudanças de hábitos e situações negativas, fazer mudanças para que você consiga crescer. E não só mudanças, mas também desapegar de coisa, pode ser material, emocional, enfim, desapegar de situações que não estão fluindo aí, tá? Capricornianos, aqui já é o oposto para vocês. Cuidado com o excesso de sentimentalismo e drama e vitimismo e todas as emoções que estão limitando o seu progresso, limitando as coisas acontecerem, tá? Embora que o amor pode também chegar para você se você estiver bem equilibradinho aí essa semana. Esse eclipse pode mudar toda a sua vida emocional. Aquarianos, olha só, sabedoria para vocês. Se vocês não colocarem a sabedoria, o que é sabedoria? Tira o excesso de conhecimento, coisa que não usa, né? Colocar em prática. Sabedoria é conhecimento em prática. Então, se vocês têm conhecimento que não está sendo praticado, tá na hora de você rever. É aquela coisa, não adianta ficar estudando, lendo, se não pratica nada. Então, aqui tá falando de você colocar estratégia, sabedoria, refletir antes de tomar decisões, não ir para um caminho de impulsividade e compartilhar o conhecimento também é uma possibilidade para vocês essa semana. E piscianos, literalmente os peixes, hein? Prosperidade, saúde, felicidade, tudo isso
pode acontecer se houver espaço para que essas coisas cheguem na sua vida. Então é preciso que vocês se sintam merecedores, é preciso que abra um grande espaço, então vai ter que jogar um monte de coisa fora. Não pode perder a fé e não pode perder a generosidade, porque aquele que dá, recebe. Aquele que não dá, não recebe nada, fica no contrário, fica na escassez. Vamos ver se eu falei de todo mundo. Falei de todo mundo. Pessoal, que vocês tenham um ótimo eclipse, que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.